Olá pessoal, como vocês estão passando nesse período de distanciamento social? Espero que tudo esteja indo bem aí com vocês e com as famílias de vocês. Não esqueçam que o segredo é manter as mãos sempre higienizadas, lavá-las bem, passar álcool gel e, claro, manter esse isolamento por esse período. A gente sabe que não é nem um pouco agradável estar em casa, mas é para um bem maior e a gente com certeza vai passar disso e logo a gente vai estar de volta na escola. Pois bem, esse vídeo que eu estou fazendo aqui é uma primeira aula que eu vou passar para vocês, para que a gente não perca o nosso conteúdo nesse período de distanciamento. Então, para nós iniciarmos essa aula, é muito importante que vocês tenham aí com vocês o livro didático, o nosso livro de geografia. Então, os nonos anos que estão usando esse livro, a gente vai continuar utilizando ele, mesmo à distância, e sempre que nós estudarmos, então, esse cara aqui é a nossa principal referência. E o conteúdo que a gente vai iniciar agora, que seria o primeiro conteúdo depois daquela parte a respeito da globalização que a gente trabalhou em sala de aula, é o conteúdo da industrialização. Esse conteúdo está no capítulo 4 do nosso livro de vocês, que eu já nas tarefas dessa semana já recomendei a leitura, então é extremamente importante, sim, que vocês leiam o capítulo 4, que vai da página 40 até a página 51. A tarefa da semana de vocês, então, é ler essas páginas todas aí. São 10 páginas, mas é claro, né, tirando ali todas as imagens, as gravuras, essas 10 páginas vão virar 5, né, quando muito, né? Mas o conteúdo, ele é bastante interessante e tem bastante coisa aqui para a gente trabalhar. Então, basicamente, a ideia é iniciar o estudo da Revolução Industrial. A primeira pergunta que a gente faz, então, o que é essa Revolução Industrial? Quando é que começou essa Revolução Industrial e qual é a importância da Revolução Industrial para as nossas vidas? Então, vamos ver isso agora. Smile and Learn. 5 coisas que você deveria saber sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial começou na Inglaterra, no século XVIII, graças à máquina a vapor de James Watt. Esta máquina transformava a energia térmica do vapor de água em energia mecânica. Esta invenção provocou uma revolução na sociedade nunca vista antes. A máquina a vapor foi utilizada principalmente nas fábricas e no transporte. A utilização da máquina a vapor transformou por completo a fabricação de objetos, que, ao invés de serem elaborados em pequenas oficinas, passaram a ser elaborados em grandes. Isso era muito rápido. Os barcos a vapor também foram um grande avanço, pois pela primeira vez na história da navegação, não era necessário depender da climatologia para completar as viagens. Na Revolução Industrial, a sociedade rural tradicional perde importância, dominada pela nobreza. Aparece a sociedade urbana, dominada pela burguesia. Os burgueses eram pessoas que enriqueceram graças à produção nas fábricas. Os antigos camponeses formavam o proletariado, trabalhavam em péssimas condições, que melhoraram nos séculos posteriores, graças à organização dos grupos de trabalhadores. Em 1837, Samuel Morse inventou em Boston o telégrafo. Este aparelho servia para que as pessoas que estão a muitos quilômetros de distância pudessem se comunicar. Além disso, Morse criou um código que codificava o alfabeto através de pulsos elétricos, que hoje conhecemos como código Morse. A primeira conexão entre Washington e Baltimore foi feita 7 anos depois da criação do telégrafo. Estas cidades estavam a 60 quilômetros de distância. Mais tarde, conseguiram conectar a América com a Europa. E estas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre a Revolução Industrial. Você gostou? Vocês viram que interessante? Então, a Revolução Industrial é um processo gigantesco pelo qual a humanidade passou. Foi o processo da transformação daqueles produtos que eram manufaturados, ou seja, feitos de forma extremamente simples, em pequenas indústrias muitas vezes caseiras, no quintal ali, com máquinas muito simples, que eram movidas por tração animal ou ainda pela força muscular do ser humano, para uma produção feita em larga escala, em indústrias, em empresas,
que é algo que para nós hoje é extremamente comum, mas na época em que isso aconteceu pela primeira vez, foi, como o nome já diz, uma revolução, a grande revolução industrial. Quando é que isso aconteceu então? Século XVIII, iniciando-se na Europa, especificamente em Londres, na Inglaterra. O começo da Revolução Industrial, então, é o século XVIII, lá por volta de 1740, 1760, e vai indo até os dias de hoje. E a Revolução Industrial, que foi esse processo então de transformação da produção manufatureira extremamente simples e em pequena escala para algo muito mais gigantesco e em larga escala, vem acontecendo até os dias de hoje. O começo de tudo, então, foi a máquina a vapor, como a gente viu ali. O grande segredo da Revolução Industrial é essa máquina incrível que é a máquina a vapor. Muito bem, e o que é uma máquina a vapor, então? Observando por essa gravura, a gente consegue ter uma noção. A máquina a vapor nada mais é do que uma máquina mecânica que utiliza a força da pressão da água, que é fervida, e essa pressão é canalizada através de tubos para que mova um pistão. E esse pistão pode mover uma roda, que pode ser colocada em um trem, que pode ser colocada em uma máquina que faça uma empresa funcionar, ou que possa, enfim, funcionar como um tear. Existem várias possibilidades de acordo com a criatividade do ser humano. O segredo, então, é ter um caldeirão gigantesco que possa ferver alguma coisa, no caso, a água. O vapor dessa água, então, vai ser conduzido de tal forma que ele mova essa máquina. E assim nós vamos ter, então, a máquina a vapor, que foi o começo da Revolução Industrial. A nossa primeira máquina a vapor, então, se transformou na máquina que moveu a indústria. E Londres, o berço da Revolução Industrial, se transformou naquela cidade cheia de chaminés, despejando poluentes a todo instante, como a gente vê nas fotos antigas. E claro, o principal uso dessa máquina a vapor foi na criação do trem, que se transformou no veículo principal que deu início à grande globalização do mundo. Então vejam que uma coisa levou a outra. A Revolução Industrial, que foi iniciada graças a essa máquina a vapor, se transformou no pontapé inicial da grande globalização que a gente tem hoje, que é aquela maneira como o mundo hoje se interconecta de tal forma que tudo parece tão próximo. Veja que o começo disso, pelo menos na nossa época, foi justamente a máquina a vapor. Hoje a gente substituiu a máquina a vapor por veículos ou fundamentos mecânicos muito mais eficientes do que o vapor. Hoje a gente tem energia nuclear, a gente tem energia elétrica, a gente tem, enfim, uma série de sistemas que substituem o vapor. Mas nada disso a gente teria se não fosse esse começo tão simples que foi a Revolução Industrial lá do século XVIII com a sua primeira máquina a vapor. Bem, o que é mais importante a partir deste momento? Que vocês entendam que a Revolução Industrial ela não parou. Ela continuou e continua até hoje. E de lá para cá nós já passamos por 4 fases da Revolução Industrial. A primeira fase, a segunda fase, a terceira fase, todas essas 3 aqui já acabaram, e a quarta fase, que ela está acontecendo agora, na nossa geração. Mas esse capítulo 4 do nosso livro, ele não trabalha com essa quarta fase, que a gente chama de Indústria 4.0. Então, o mais importante nesse momento é vocês conhecerem as 3 primeiras fases da Revolução Industrial. A primeira fase, então, é essa do vapor. Quais são as outras 2 fases, então, que a gente tem na nossa Revolução Industrial? Vamos ver? Então, aí está um mapa, uma tabela mostrando para vocês essas fases da nossa Revolução Industrial. Notem que nós temos, então, a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial e a terceira. Todas essas já aconteceram e, de certa forma, já acabaram. A terceira, no caso, ela está acabando agora porque está sendo substituída pela quarta Revolução Industrial, que, como eu disse antes, não é, por hora, objeto do nosso estudo.
Mas, via de regra, a terceira revolução industrial já aconteceu. Então notem que a época da primeira revolução industrial, como eu já disse, é o século XVIII, começou lá na Inglaterra com a máquina a vapor, utilizando, para dar início a esse vapor, a queima do carvão e a utilização do ferro. A segunda revolução industrial veio logo na sequência, a partir do século XIX, e aí se espalhou da Inglaterra para outros países da Europa, como a França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda, foi até os Estados Unidos e também ao Japão. É nessa época que surge a grande indústria automobilística e o carro é inventado. Nesse período, a tecnologia então da máquina a vapor foi substituída lentamente pela energia elétrica que passa a mover então as indústrias. Nesse período surge a indústria da Ford e outras mais, iniciando vários modelos produtivos, especialmente aquele que a gente chama de Fordismo, que é basicamente a maneira de produzir tudo em larga escala, produção em massa, como a gente fala. E a terceira revolução industrial é aquela do século XX, ou seja, de 1920 em diante, que se espalha pelo mundo inteiro, sai da Europa, sai do Japão e dos Estados Unidos e vem aqui também para a América do Sul, vai para outros pontos do mundo, vai para a África e faz com que o mundo então se industrialize de forma total. É nesse período, na terceira revolução industrial, então, que surge a robótica, a informática, a indústria química. Então vejam que a primeira revolução industrial foi a indústria do vapor e do carvão, a segunda foi do automóvel e da energia elétrica, e a terceira revolução industrial é a revolução da robótica, da informática, da engenharia, das fibras óticas. Enfim, é justamente nesse período da terceira revolução industrial que a nossa globalização se consolida com grande força, como a gente já vinha estudando até aqui. A linha do tempo que eu coloco aqui mostra a evolução linear no tempo dessas nossas três revoluções industriais. A primeira, então, no século XVIII, a partir de 1760, com as primeiras indústrias que surgem na Inglaterra, especificamente na cidade de Londres, que é o berço do capitalismo moderno. Isso tudo vai aumentando, vai sendo modificado, até que, mais no final do século XIX, bem no início do começo do século XX, surge a primeira indústria automobilística e a Ford, que se torna o carro-chefe, literalmente, o motor da globalização internacional, desenvolve um novo sistema produtivo em larga escala para que as pessoas comprem o máximo possível, consumam o máximo possível, que é o Fordismo. Isso é uma grande característica deste segundo período. E a partir ali, então, de 1830 e em diante, nós vamos ver, então, a terceira revolução industrial, dando seus primeiros passos, mas ela só viria a se consolidar de fato depois de 1940, quando termina a Segunda Guerra Mundial. Logo ali depois do fim da Segunda Guerra Mundial é que a terceira revolução industrial dá o seu salto gigantesco, com o surgimento então da computação, os primeiros computadores que eram ferramentas de guerra, foram inventados para vencer os nazistas na guerra, a internet, que também era uma ferramenta de guerra, pertencia à Força Aérea Norte-Americana, e depois com a energia nuclear. Vejam que tudo isso, que foram grandes invenções da terceira revolução industrial, nada mais são do que armas que foram desenvolvidas para vencer a Segunda Guerra Mundial e passaram então ao uso civil, inclusive a própria energia nuclear, não é? Que hoje é utilizada então para gerar energia para muitas cidades no mundo. Então essas são as três revoluções industriais e vocês podem ler muito mais detalhes a respeito de cada uma delas no capítulo 4 do livro, conforme eu já indiquei a todos vocês. Então vejam só, as três fases da Revolução Industrial, elas causaram uma modificação muito grande nos comportamentos. O que a gente pode apontar como sendo a principal característica do comportamento humano que foi alterado pela Revolução Industrial? Pois bem, é o consumo.
O fato de hoje nós termos shopping centers com várias lojas para nós escolhermos qualquer peça de roupa que a gente queira, as grifes, as marcas, ou automóveis de todos os tipos possíveis, pequenos, grandes, com 4 portas, com 2 portas, aqueles carros só para 2 pessoas, carros para mais do que 2 pessoas, 4, 5, 10, as vans, as topiques, mesmo os caminhões. O fato de hoje nós termos hipermercados abarrotados de produtos. Tudo isso é uma característica ou uma consequência direta da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial tornou o ser humano consumista. Mas, ao mesmo tempo que nos tornou consumistas, a Revolução Industrial fez com que nós nos tornássemos extremamente destrutivos ao meio ambiente. Então, ao mesmo tempo em que o ser humano ele cresceu com a Revolução Industrial, nós passamos a ter mais qualidade de vida, a gente passou a ter mais comida à nossa disposição, mais produtos nas prateleiras, nós também causamos ao planeta Terra uma devastação imensa. Então, a quantidade de matéria-prima que a gente extrai do solo, das árvores, a quantidade de água, o volume incalculável de plástico que a gente vem produzindo desde então, as quantidades também incalculáveis de dióxido de carbono que a gente despeja na atmosfera através da poluição urbana, residencial, a poluição dos automóveis, também é uma consequência da Revolução Industrial. Então, pode-se dizer que sim, a Revolução Industrial, em suas 3 fases consolidadas, tem um lado positivo, que é o fato de fazer a humanidade crescer e crescer muito, mas também tem esse lado extremamente negativo, que é fazer o ser humano se transformar num ser extremamente destrutivo. Nós destruímos o meio ambiente para poder viver. Antes da Revolução Industrial, o ser humano extraía da natureza apenas o essencial. Hoje nós extraímos muito mais, nós deixamos uma marca negativa na natureza. Aquilo que a gente pode, inclusive, ver em vários documentários que tem por aí, e eu recomendo, inclusive, um que, se vocês quiserem procurar, não conheço o título em português, mas sei que em inglês ele se chama The Human Footprint, e ele é da Nat Geo. Aí vocês podem ver esse documentário, deve ter no YouTube, para ver os resultados, então, negativos de como esse consumismo humano vem destruindo a natureza. Pois bem, essa fase ou essa parte do consumismo humano também está no nosso livro, está a partir da página 48, aqui com o título Mudanças Ambientais e Culturais Provocadas pela Sociedade de Consumo. Eu peço que vocês prestem muita atenção quando estiverem lendo essa parte que fala sobre o impacto que nós temos na natureza por causa da Revolução Industrial. Ok? Então, lembrando apenas tudo aquilo que nós falamos até o momento, eu faço aqui um rápido resumo então. Então, resumindo, a Revolução Industrial ela é a transformação desse processo manufatureiro, manual, de produção que existia no passado, em que tudo era feito de forma extremamente simples, para um modelo muito mais avançado, que é o da maquinofatura, aonde máquinas a vapor substituem a força humana. Então, o vapor foi extremamente essencial nesse período e o começo dessa grande transformação é o século XVIII. Não é? E essa transformação ela aconteceu antes de qualquer outro lugar na grande cidade de Londres, na Inglaterra, e a partir dali ela se espalha por todos os cantos do mundo, universalizando-se. E essa nossa Revolução Industrial ela já passou então por essas 3 fases. A primeira, que é a energia a vapor, a segunda Revolução Industrial, em que a energia a vapor é transformada em energia elétrica e a produção em massa começa a se tornar a norma universal. A terceira Revolução Industrial, que é aquela que acontece depois da Segunda Guerra Mundial, com o advento da internet, dos computadores, dos celulares, dos satélites e do GPS. E, por fim, uma quarta revolução industrial que está surgindo agora, com os sistemas hiperinteligentes, com a inteligência artificial, com a cloud computing, a computação na nuvem, enfim, com sistemas muito mais avançados do que aqueles que já existiam na época da terceira revolução industrial. Então lembre-se dos detalhes dessas 3 primeiras, porque serão muito importantes no nosso estudo a partir de agora.
Então é isso, galera. O que a gente tinha a respeito da Revolução Industrial de uma forma extremamente resumida em um vídeo de 20 minutos é isso. É óbvio que vocês irão pesquisar mais. Não é porque nesse período de isolamento, de distanciamento social, que a gente não vai para a sala de aula, que nós vamos deixar de estudar. Então, você já tem aí os recursos à disposição de vocês. Eu continuarei fazendo vídeos como esse e todas as semanas nós iremos trocar alguma ideia. O material que está no portal acadêmico, ele é essencial, as tarefas que eu pedi para vocês, que é a leitura deste capítulo e a produção daquele nosso mapa conceitual, vocês irão me entregar, então, de acordo com tudo aquilo que está no portal. Mas, obviamente, nós vamos continuar tendo aulas em vídeo, vamos continuar tendo essa possibilidade de estar em contato e vamos desenvolvendo. A partir do tempo passando, nós vamos desenvolvendo novas formas, então, de estudar juntos. É óbvio que eu não sou um editor de vídeo, não sou um profissional disso, estou aprendendo também, é um momento novo para mim, como é novo para vocês. Então, essa é a minha primeira aula virtual e espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, deixem comentários aí embaixo, escrevam para mim e vamos continuar conversando. As redes sociais também existem para isso, para que a gente possa estudar e manter as nossas aulas acontecendo até o dia que a gente possa voltar para a nossa sala de aula. Certo, nonos anos? Então, abraço para todos vocês e São José, firme e forte. A gente vai se ver em sala de aula logo logo. Não deixem de perguntar, não mantenham as dúvidas com vocês. Eu estou aqui o tempo inteiro para qualquer coisa que precisarem, certo? Então, um abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!